Mas assim, gente, é uma satisfação imensa estar novamente com vocês. Maior que a nossa, não. Pode ter certeza, assim, que eu estava assim, já contando os dias, porque eu me sinto assim, muito completo, né? Quando eu estou com vocês. Não porque isso tem que reverberar, não. É muito mais pelo sentido assim, eu quero ver vocês evoluir. Como a gente já enxerga vocês no futuro. Então, a gente ter essa satisfação de perceber a evolução de vocês é uma coisa assim... Antônio, me confesse uma coisa. Eu sei que o senhor vai dizer que não. Você está aqui entre a gente, o senhor se sente mais completo. O senhor já voltou aqui 12 vezes. 12. 13, né? Né? Essa 13. É 13. Tá. Só que é pelo outro caminho. A 12 passou bem rápido. Foi mesmo. O senhor é a gente no futuro? Ai, como? Você entendeu? Não. Olha, O senhor é a gente no futuro? Não. O senhor não está juntando essas consciências que o senhor evoluindo deixou e agora está juntando elas para ficar completo? Entendo. Quando a gente fala assim completo, né? Porque poderia ser até os fractais, né? De alma, né? Pelas linhas temporais que o senhor viveu, ao tempo que foi deixando algumas formas de pensamentos, fractais. Lembra da situação da Inanna? Vamos trazer uma situação mais próxima. palpável. Tá. Jesus Cristo tinha o que do lado dele? 12 discípulos. Vocês são nesse sentido para mim. Entendi. Mas eu perdi o tratamento, pai? Não, eu vou perder. Você acha, minha filha? Não foi. Você não me conhece melhor. Me desculpe, mas eu não vou deixar o senhor me mexer, não, porque eu não sei se é o senhor. Eu passei por isso já, viu? Mas independente. A gente vem de outro jeito, mas bonitinho, né, meu filho? Aí o senhor já disse que tem olho azul, né? Aí já vai diferente, né? Tem 2 metros. Muda tudo. O pessoal fica encantado, né? Mas não deixa de ajudar. É porque, minha filha, isso tudo é para trazer a gente para esse momento. Esses trabalhos que o senhor já está fazendo com a gente. Exatamente. Entendi. E aí, Pantano, qual é o futuro da nossa saga? Vai depender da nossa reflexão agora. Isso, olha o que a gente comentou, né? Combinou. Sim, mas o senhor tem planos. A gente trouxe, cara. Aí se a gente não vai casar as ideias. A gente veio aqui, né? Conversou com vocês e vai deixar isso para vocês refletirem. Vai ficar entre a gente ainda por enquanto. Sim. Nada além do que a gente... Porque as pessoas que forem ouvir, que não estão aqui, não vão entender. Não, vai até falar outras coisas. Não, vão se achar desprivilegiados. Ou achar que não é ele, né? Não é eu, que não sou eu. Que não é ele, que é a gente que tá magiado. Exatamente. Todo mundo com Satanás. Isso. Não, desculpa, é só uma maneira de brincar mesmo. Eu mesmo dizem que eu tô com um mago negro aqui nas costas. E ele é pesado, viu? Pior que eu tô com 2 colunas. Não, e ele é pesado, viu, meu filho? Mas dor de coluna é outra coisa. É outra coisa. É a idade mesmo, né? Mas assim, fiquem calmos. Não entrem assim em frenesi, né? Nem Ansiedade, que a gente vai construir algo. Não se preocupe. Pode ser daqui a amanhã, daqui a um ano, não importa. Olha o que eu estou falando. A gente vai construir algo. Não precisam ficar... Não, fiquem calmos. Porque a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente. Eu estou saindo mais calmo do que eu que entrei, pai. Ótimo. Porque assim, se nós conseguirmos... Eu não ia falar isso não, mas mas tem que falar. A língua coça, né, gente? O senhor já disse que o senhor é linguarudo. Por isso que o povo não queria deixar eu voltar. Ele sabe disso, né? Entenda. Se a gente conseguir alcançar nessa encarnação o que a gente tem em mente, a gente não precisa de lugar físico para fazer nada. Sim. Ótimo. O que aconteceu com Marte? Ele estava num ápice muito evolutivo, adequado,
chegou num momento, não soube lidar com a fascinação da capacidade que tinham, se perdeu e aí se posicionou. Foi, exatamente. A Terra passou à frente como um planeta próspero, né, a alcançar o que o Marte não fez. Mas pelo tempo que está ocorrendo essas mudanças, Sim. aí vamos dizer que o planeta Terra não tenha mais essa oportunidade de se posicionar em uma outra condição, pela própria massa, né, como você falou. Aí vai ter que se desfazer. Entendi. Aí o nosso papel de anos e anos se perde todo. Aí você fala assim, você está falando isso pra gente, para vocês entenderem a importância que cada um aqui tem. Que mesmo o senhor falando, a gente Não tem a dimensão. Não tem. Não tem, não. Mas um dia vamos ter. Vocês vão ter. Eu achar que eu estou aqui movimentando um planeta aqui para levar até o Sol, é óbvio. Então o destino da Terra é ir para o Sol. Evoluído. Evoluir. E lá depois tem vida, tem tudo. Não, lá tem tudo. Lá é outra história. Lá são seres capazes de coisas assim que vocês nem sonham e imaginam que existam. Mas vocês se tornam esses seres. Entendi. Mas do jeito que vocês estão, é mais fácil se tornar de novo fragmentos, né? E depois se reconstituírem em um planeta distante para recomeçar tudo de novo. Entendi. Então, alcançar tudo isso não é algo simples. Se eu disser a você que você vai ali pegar um bilhetinho e não vai. Mas assim, eu garanto que se vocês seguirem essas orientações que eu vou dar a vocês, vocês conseguem com certeza absoluta. Ainda disse absoluta, viu? Para ficar um negócio mais bonito. Certeza absoluta. Porque assim... E pior que eu lembro de tudo, então um dia eu vou lembrar. Não. O senhor disse certeza. Você lembra e eu gravo. Para você ver que eu não tenho medo de falar. Então assim, gente, vou contar uma coisa muito rápida e eu infelizmente eu não vou poder ficar tanto tempo, porque eu tenho que estar me refazendo muito para estar aqui. Mas eu prometo que antes de você ir embora, a gente vai ter outros encontros para a gente conversar sobre isso com calma. Tá certo. Não entendam isso como fugir, não, pelo amor de Deus, viu? Porque os pensamentos vêm, né? A gente fica meio... Ó, prestem atenção. Diante disso tudo, podem ter certeza, assim, essas trocas de informações que nós temos, elas são muito, assim, elas repercutem, né? Pelo tempo, né? Então, quando eu encontrei vocês em outro tempo, vocês estavam, vamos dizer assim, em outras dimensões. Então a gente tem que caminhar daqui para lá transformados. Senão aquele futuro não vai acontecer. Então o senhor caminhou com a gente em uma dimensão futura. Não, mas... eu encontrei vocês numa dimensão futura e vocês estavam transformados. Pra bom. Para melhor. Não é transformado como bicho, não. Não, Transformado espiritualmente. Para melhor. Exatamente. Mas se a gente não conseguir fazer o que tem que fazer aqui, a gente não vai estar lá. Esse vai ser futuro desconstruído. Vai ser desconstruído e a gente vai ter que recomeçar tudo de novo. Seja, Aí esse sentimento... vai caminhar nessa linha de tempo, vai pegar outra. Isso. Aí um sentimento de vazio que às vezes acaba existindo é justamente a falta de estar fazendo o que deveria fazer. Pra não deixar minha filhinha... E o senhor vai voltar quando? Eu vou passar o recado, não se preocupe. Mas para qualquer um de nós, né? Você vai entender, não. Olha, mas foi assim, maravilhoso o encontro. Vocês são pessoas assim, admiráveis. Eu me estendo para todas, né, que não puderam estar, mas entendo que a gente vai novamente se reconectar, né,
e a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho espiritual. Viu? Podem ficar tranquilas que eu não vou fazer como o pessoal diz, né? Fugir. Não, eu não fugi. Eu tive que fazer sacrifícios para justamente, não só eu, né? Uma grande parte da espiritualidade. Para vocês continuarem o trabalho de vocês espirituais aqui. Que estava um pouquinho complicado, viu? Porque já se fala isso há muito tempo. Só que o pessoal acredita que nunca vai acontecer, né, meu filho? Nunca vai acontecer com a gente. Aí imagine, de forma tão silenciosa, quantas almas foram embora? Silenciosa. Se for analisar com calma. Ninguém empurrou ninguém de barranco, ninguém deu um tiro em ninguém. Precisou? Não. Então, aí você fala assim, Platão, isso é o quê? É reflexo da ignorância da humanidade. Porque tudo é tempo, né? Aí assim, o que eu quero que vocês reflitam? Ó, eu estive num passado onde eu tenho consciência e tenho os fragmentos de pensamento ainda vívidos dentro de mim. O que eu faria diferente para que hoje eu não passaria por tudo isso que eu estou passando hoje? Eu estou falando isso dentro de uma concepção de pensamento, viu, meu filho? Viu, meu filho? Viu? Não é para ficar se questionando. Entendo. Ó, se eu conseguir ver esse passado, se eu ver os outros passados, como é que eu vou me sentir? Bem, mal, agradecido, insatisfeito, deprimido? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim, tá no sentido do que a gente estava conversando aqui há pouco. Foi mesmo? Meu Deus do céu. Coincidência? Coincidência, né, meu filho? Mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. Com calma, com carinho, sem pressa. Por quê? Porque as outras coisas que eu vou conversar com vocês dependem disso. O que é que a gente faria de diferente? Entendo, quero dizer. Vamos, sei lá, vamos botar uma coisa mais dura. Vamos dizer que lá naquele momento alguém lhe deu uma facada. Mas não nem matou não, lhe deu uma facada. Ponto. Aí você ficou ferida materialmente. Uhum. E ferida também espiritualmente. Porque você não esperava isso de um lugar que se coloca como um centro espiritualista, né? Uhum. Um exemplo. Aí hoje você está aqui dentro de um pensamento e fazendo alusão do que aconteceu no passado. Essa pessoa que lhe deu uma facada, você olhar para ela do mesmo jeito que naquele momento você se sentiu invadida? Dele, né? A gente não fica questionando não, né? Mas enfim, faz parte. Agora bonito. Você ajuda, Zé? Eu nem acredito! Você ajuda, né? Pode falar que ele disse que eu só queima filme. Não vai ficar quente, não? Vai lá pra quem? Por isso que eu tô fechando. Porque tem ar-condicionado. Que chique! Desculpa aí, vocês não, mas quando o Antônio chega, eu tenho que receber ele. Eu não sei. Rapaz, não vai me atrapalhar. Quando o Antônio chega, eu tenho que Rafael, vocês não, vocês ficam em casa. Olha pra isso. Não tem nada, não. Tanta coisa, não é assim, né? A gente vai superar tudo isso. Pra mim, nada disso aí é novidade, sabe? Eu me lembrei na. E nem surpresa. Eu me lembrei lá na confraternização quando o Antônio chegou. Eu não fui. Aí no dia eu vi a isso aí, quando o Antônio chegou. Olha, meu filho, você é bom. Tava todo mundo aqui esperando o senhor. Foi? Foi. Primeiro a gente esperou a comida, e depois a gente esperou o senhor. E aí vocês estão meio no ninho, a gente só pode reparar pra vocês. Ai.
até nos acostumamos. Quem está mais acostumado com o senhor, gente? Não tem. Mas fiquem despreocupados que, independente de qualquer coisa, a gente nunca abandona o problema de vocês. Você está na comida da sua própria turma, tá? Mais ou menos, né? Não sou sofistiquei igual você, não, mas eu procuro tratar as coisas da forma mais adequada possível, né? Deixa tudo bem, minha filha. Eu sei, é muito tempo mesmo, né? Muito tempo para vocês, viu? Para mim, depois eu vou. É mesmo? Eu fico também muito emocionado, né? De estar com vocês. Sinceramente, não é conversa de velho, não é? Como o povo fala, né? Vem encontrar seus familiares? Meu irmão, se passou muita coisa, né? Eu achei interessante algumas e outras eu fiquei meio assim. Mas fiquem tranquilos que eu não tenho assim, não abandonei vocês, né? Você comentou, né, pelos 4 pontos do vídeo, né? É porque existiu coisas que deveriam ser feitas para vocês continuarem com as suas experiências, senão ia entrar em colapso, né? Muita coisa aqui, vocês não teriam a oportunidade de continuar as experiências de vocês, tá? Então, eu vou explicar tudo a vocês com calma, bem em detalhes, para vocês entenderem tudo e perceber que tudo tem um sentido, né? A gente talvez não cumpriu, a humanidade, eu falo, né? Não cumpriu com o propósito, né? Dela, então as coisas entram num processo meio confuso, né? Mas assim, minha filha, tudo bem? Tudo ótimo. Você está bem? Sim. Cheio de pensamentos, né? Lá em cima fica meio congestionado. Eu tenho que estar organizando as coisas, meu filho, porque essa moça... E você, meu filho? Você está cheio de planos, né? Isso é bom, viu? Eu gosto de planos. Mas, calma, não faça assim, não é que eu já fico preocupado. Mas assim, gente, você tá bem, né, meu filho? Quer uma aguinha? Quer publicar? Pega pra ele também. Também? Pai, tem que botar sua água também. Se eu gosto de beber água. Esse tempo aí foi um tempo bastante significativo. Esses 2 anos. Olha, minha filha, assim, primeiro eu quero pedir, assim, umas desculpas a vocês, né? Que eu tinha prometido voltar em um determinado tempo, mas eu voltei. É o que às vezes a gente não consegue entender claramente, né? A gente só compreende as coisas quando a gente tem a capacidade de compreender, né? E falar essas coisas às vezes, naquela época era meio difícil. Hoje, as coisas já estão tomando outros rumos para colocar em vocês um outro patamar espiritual, né? Então, existem questões que precisam ser ajustadas ainda e questões que precisam ser esclarecidas, né? Então, muita coisa assim aconteceu nesses 2 anos, não foi para colocar vocês em um estado de sofrimento, muito pelo contrário, foi para perceber o que realmente vocês são de fato. Nós, todo mundo que estávamos lá. Exato, né? Porque assim, não sei se vocês lembram antes de ir embora, bora vírgula, né? Dá um tempo, porque assim, a espiritualidade, ela já entendia que vocês eram capazes de um despertamento espiritual elevado. Muito elevado no sentido que a própria condição do planeta ela entrar num movimento
aonde vocês estariam num plano espiritual melhor. Melhor que eu digo, comparado ao que vocês já estavam tendo, né? E aí o que acontece? Quando passou esse processo espiritual de 2 anos com vocês aqui, para ver realmente o que vocês são de fato, ficou claro que ainda existe muito energias primitivas ainda dentro de vocês. Mesmo que existam, vamos dizer assim, conhecimento que dá a entender que vocês estão diferentes. Não, vocês não estão diferentes. Vocês ainda têm muita energia primitiva que quando existe um gatilho, vocês despertam. Então, essa energia ela acabou se evidenciando de uma forma muito intensa, causando toda uma outra energia que fez com que as coisas se prolongassem, né? Então, essa questão da transformação que vocês precisam passar, vocês ainda vão precisar estar trabalhando com isso dentro de vocês. Então, não é uma coisa tão simples. Você percebe pelo fato das pessoas estarem totalmente diferentes de antes. A não ser que vocês não tenham percebido. Essas coisas não vão ficar assim tão claras para todos. Isso é uma certeza. Mas vocês que já estão caminhando, né, com irmãos espirituais de confiança, vão conseguir traçar novamente um caminho que vocês vão conseguir despertar de forma muito mais tranquila e sutil, sem precisar de muito movimento, né, como o povo fala. Então tem coisas assim que eu não vou conseguir falar com vocês agora, pelo tempo que eu vou ter aqui. Eu estou com um tempo reduzido. Eu vou precisar marcar outros encontros, né, antes de você até ir embora mesmo. E a gente deixar as coisas assim totalmente alinhadas para eu ainda ter a oportunidade de ver vocês como almas encarnadas. Tá certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão me olhando assim com a cara engraçada. Por quê? Eu estou entendendo. Porque, claro, né? Convicções, coisas que a gente construiu, não se desconstruiu. Elas estão dentro de um processo de desenvolvimento intelectual, para depois chegar no desenvolvimento espiritual. Sem essas duas coisas alinhadas, vocês não conseguem ver o plano todo. Lembra da circunferência que vocês precisam ter todos os pontos de vista? E vocês acreditam que alcançaram quantos? Desde quando eu saí, me afastei de vocês. Eu acho que eu consigo 2. E você, meu filho? Você estava meio assanhado uns tempos aí. Você acha que conseguiu quantos? Eu sou mais otimista, pai. Dentro desse desenvolvimento intelectual que o senhor falou do conhecimento, eu acredito que eu desenvolvi aí uns 2. Mas eu acredito que dentro da questão do sentimento, não que eu consiga já expressar dessa forma, mas eu já entendo como deve ser, digamos assim. Qual é a visão? Eu vejo hoje mais claro qual seria a visão espiritual dos acontecimentos que a gente presencia aqui na matéria. Certo. Eu tenho tentado trazer o tempo todo essa impressão para o que me é projetado, digamos assim, para tudo que eu vivencio. Eu estou sempre tentando trazer essa visão e colocando à frente, como um filtro. Entende? E você, minha filha? Eu que marcou? Espiritualmente, você acha que você conseguiu evoluir durante esse tempo? Acho que sim. Claro que existem questões, né, que vocês estão cheios de perguntas, né, e dúvidas em relação a algumas coisas, né, mas não se preocupe. A ideia nossa, como eu falo, é espiritual, gente. Eu não estou sozinho, né? Nem vocês também.
é deixar vocês preparados para essas mudanças que vão acontecer, né? E independente de se vai ser com todo mundo, não importa, né? Vocês são sementes, né? Que vão germinar e vão multiplicar para outras coisas. Então não fiquem se limitando a achar que quando a gente se encontra existe só uma condição dessa circunstância aqui das pessoas estarem presentes e que as coisas não vão se prolongar, né, para outras. Mas tem coisas que necessariamente vocês são pilares, né, que a gente chama, né, de sustentação para o que a gente precisa trabalhar, né? Claro que tem pessoas que passaram por coisas, outras por outras, e levaram vocês a tomarem decisões, pensamentos levaram vocês a pensarem de forma diferente, pensamentos, né? Seu pensamento, né? Mas assim, tem coisas que vocês vão precisar novamente recomeçar para poder a gente dar justamente aquele início que a gente vai, como se fosse apertar um botão para poder novamente iniciar isso. Exatamente. Então, não fiquem assim preocupados com nada. Vocês vão continuar com a vida de vocês do jeito que está e a gente vai trabalhar sutilmente para poder fazer as coisas acontecerem, né? A gente veio já se preparando já há um tempo, né? Eu tive que fazer esse prolongamento, né, de voltar. Não foi porque eu não pensei em vocês, não tem nada a ver com isso. Tem muito a ver com uma questão da gente ainda se sacrificar por vocês. É muito mais isso do que estar aqui presente e ver vocês depois definhando daí. Eu estou falando assim para tentar ser mais direto, né? Que antigamente eu ainda fazia vocês pesquisarem as coisas, mas o que eu estou tentando dizer? Vou postar aqui, meu filho. À vontade, pai. Tentando dizer para vocês, independente do que aconteceu no passado, que não é passado, é um presente, a gente já vinha alertando vocês de algumas coisas. Uns entenderam, outros não. Quando eu falo assim que a gente infelizmente entrou em crise e que tudo acabou se desfazendo, se você olhar para trás, é passado, não é isso? Se eu estou aqui hoje conversando com vocês, é presente. Se eu falar algo, vai ser futuro. Mas assim, se a gente olhar com calma, eu posso dizer que o que a gente passou ali no passado, dentro do que a gente está aqui conversando e trocando experiência, que poderia ser uma vida passada que a gente vivenciou? Sim. Com a distância que eu olho isso hoje, eu acredito dessa forma. Pronto. É só para a gente entender o que eu estou tentando dizer. Se ali foi uma vida passada e eu estou dentro de uma reencarnação agora, isso é uma alusão, a ilusão para a gente entender o que eu estou tentando passar para vocês, tá bom? Vamos dizer que aquilo ali foi um passado. 1500, aquilo lá atrás. E hoje a gente está aqui junto. Vocês têm uma mera lembrança de quase tudo que aconteceu, tanto agradável como desagradável, e vocês teriam que tomar novas posições. O que vocês fariam daqui em diante, dentro do que eu estou falando hoje para vocês? Presta atenção, de novo. Vamos dizer que aquilo que a gente vivenciou lá é passado, mas vocês têm plena consciência do que aconteceu. É isso que eu ia falar, tá diferente, né? Porque agora a gente lembra. Pronto, vamos lá. Vocês lembram. Mas se eu disser a vocês que isso foi proposital? Pra gente estar aqui agora? Não necessariamente aqui agora, mas foi proposital no sentido de demonstrar para vocês que a gente pode recobrar o passado para justificar e ressignificar o presente. Sim. Vocês estão entendendo ou eu tô ficando meio doidinho ainda? Eu tô entendendo. Eu tanto entendo, pai, que... Desculpa aí, mas... É melhor com o Luiz ou tá assim, tá bom, pai Antônio? Pra mim tá ótimo. Então pronto. E você, meu filho? Você entendeu o que eu quis dizer?
Ó, eu explico de novo. Vocês não trabalharam lá no centro com a gente naquela época? Época que eu digo há 3 anos atrás, não é isso? É mais isso? É, Pronto. 2 e 8 meses, quase 3. Pronto. Aí o que acontece? Se a gente olhar para trás, não é passado? Não é? É. Pronto. Mas você não tem as lembranças ainda das coisas que aconteceram lá? Sim. Pronto. É um passado que você lembra. Aí vamos tentar colocar a coisa de outra forma. Vamos dizer que você reencarnou agora, aqui. Mas você não está lembrando do passado, não é isso? É isso. Pronto. Você lembrando desse passado, você consegue fazer as coisas que você poderia fazer diferente? Tipo assim, alguém lhe magoou. Aí você, não, mas hoje ela não ia me magoar. Eu ia agradecer a ela porque ela me oportunizou eu crescer. Você está entendendo? Espiritual agora. Hã? Entendi. Pronto. É nesse sentido que eu quero dizer. Então, imagine vocês lembrando do passado de vocês e dando um ressignificado. É assim que fala? Ressignificado. Desculpa, é porque a gente vai ouvindo as coisas. Aí aqui eu não sei como é que tá falando agora, porque tudo é tempo, né? Aí assim. Aí o que eu quero que vocês reflitam? Ó, eu estive num passado onde eu tenho consciência e tenho os fragmentos de pensamento ainda vívidos dentro de mim. O que eu faria diferente para que hoje eu não passaria por tudo isso que eu estou passando hoje? Eu estou falando isso dentro de uma concepção de pensamento, viu, meu filho? Viu, minha filha? Viu? Não é para ficar se questionando. Entendam. Ó, se eu conseguir ver esse passado, se eu ver os outros passados, como é que eu vou me sentir? Bem, mal, agradecido, insatisfeito, deprimido? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim, tá no sentido do que a gente estava conversando aqui há pouco. Foi mesmo? Meu Deus do céu. Coincidência? Coincidência, né, meu filho? Mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. Com calma, com carinho, sem pressa. Por quê? Porque as outras coisas que eu vou conversar com vocês dependem disso. O que é que a gente faria de diferente? Entendo, quero dizer. Vamos, sei lá, vamos botar uma coisa mais dura. Vamos dizer que lá naquele momento alguém lhe deu uma facada. Mas não me matou não, lhe deu uma facada. Ponto. Aí você ficou ferida materialmente. E ferida também espiritualmente. Porque você não esperava isso de um lugar que se coloca como centro espiritualista, né? Um exemplo. Aí hoje você está aqui dentro de um pensamento e fazendo alusão do que aconteceu no passado. Essa pessoa que lhe deu uma facada, você olhar para ela do mesmo jeito que naquele momento você se sentiu invadida? Você quer uma resposta? Queria. Não, eu estou tentando, né? Mas eu estou fazendo assim. É porque eu não sei. É isso. Pronto. Ó como você falou comigo. Pai Antônio, eu não sei. É isso que vocês estão vivendo hoje. Aí você vai dizer, Pai Antônio, eu sei que você está falando isso, chegou agora, já está falando. Não. Eu já venho acompanhando vocês desde aquele momento que eu me afastei. Temporariamente, por um propósito maior. Não é assim que fala a necessidade? Pronto. Então, assim, as coisas convergiram para certas questões. Não foi para lhe maltratar. Não foi para você se afastar das pessoas. Não foi para dizer que A ou B ou C não ligam para vocês. Não é isso. É para perceber individualmente como cada um se comporta. Porque a coisa é a gente junto. Não é assim? É. A gente junto. A gente até passa a ponte no escuro, não é assim? É. Porque um vai guiando o outro, né? É. Mas quando a gente está sozinho, o que a gente pensa sobre isso tudo? Sozinho. Não estou falando de companheiro, não estou falando de companheira, não estou falando de companheiro, estou falando sozinho mesmo. Sozinho. Você ali, vamos dizer, num mundo sozinho.
O que você se percebe naquele momento como sozinho? Então, imaginem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, aonde você busca uma relação direta com a divindade. Vocês acham que vão conseguir ter algum tipo de resposta direta para o que você está buscando? Como é essa resposta direta? Eu sei que a resposta vem. E às vezes a gente não está pronto para enxergar. Pronto, você falou tudo agora. Aí você não está pronto para enxergar. E o que é mostrado para você, você entende como verdade. E aí abraça aquilo. Mas aí é complicado, Pai Antônio, porque a gente vai ter que acreditar em alguma verdade para se mover aqui. Calma, presta atenção. A gente estava falando de passado, sim, presente, sim, futuro e divindade. Sim. Não é assim? Sim. Pronto. Meu passado sofreu várias conturbações. Sim. Eu tenho presente hoje, tenho consciência disso. Sim. Certo? O que eu faria diferente para eu estar numa outra condição de futuro e me ligando à divindade? Eu sei que eu teria que treinar mais o olhar espiritual. Isso é uma das vertentes. E as outras? Gente, eu estou confundindo a cabeça de vocês. A minha não, tá muito tranquilo para mim. É porque talvez eu diga os meios, mas eu não sei se eu falar vai de acordo com o que eu sinto. Porque eu posso falar que eu vou conseguir, eu vou ver com o olhar espiritual, mas eu não sei. Eu não sei de verdade. Tipo, claro que vai ser diferente se tivermos uma nova oportunidade de reinício. Vai ser diferente. Só que eu não sei se é muito mais diferente ou só um pouquinho diferente. Essa é a grande questão, certo? Não se sintam diminuídos ou incompreendidos. Assim, no sentido de que não... o pastor está falando assim. Não. Prestem bem atenção. Nós estamos aqui com um destino. Certo? Pronto. Pai Antônio... Isso aí é algo que hoje eu não tenho tanta clareza. Compreendo. Mas porque você não... Você pararam para refletir sobre o destino? Com calma? Demais, pai. Todas as coisas que eu mais Pronto. Mas se eu tenho uma pendência no passado, eu vou conseguir enxergar meu destino? Não. Vai estar fragmentado. Pronto. Perfeito. Vocês estão hoje maravilhosos. Um pouco fala lá em cima agora, né? Porque assim, gente, não, é coisas assim muito sutil, entendeu, meu filho? Por ser sutil, a dificuldade de se perceber. Sim. Porque vocês carregam matéria e isso não é um pecado, não é anormal. Mas se existe uma função de transformar massa em energia, e se vocês não conduzirem essa transformação da forma equilibrada, vai existir transformações? Não. Distorções, pronto. Então, a necessidade de estar encarnado, ela é real. Sim. Por mais que falem de forma filosófica muita coisa que é passivo de entendimento naquele momento, mas não é a totalidade da verdade. Lembram? A verdade é uma construção. Ela não existe completa. É uma construção. Então, pessoas você vai encontrar de diversas formas, falando de várias maneiras, mas você precisa entender a coisa de outra perspectiva para justamente dar o sentido de movimento. Movimento é o quê? Vida. Vocês estão... Sim. Então, esse nosso encontro não é para bagunçar a cabeça de vocês. É muito mais para a gente começar a criar novamente um ponto, como o povo fala, né?
do início para a gente trazer a nova perspectiva de mundo para todos. Independente que sejam 2, 3, 4 pessoas, não importa. Não importa. Jesus Cristo, dentro do que ele fez, ele mexeu com poucas ou muita gente? Poucas. Foi reverberando aos poucos. Isso. Ao longo do tempo que a verdade dele mexeu com as pessoas. Mas naquele ponto que ele iniciou, não mexeu com todo mundo. Não. Então, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ou tá? Sim, eu estou entendendo. Pronto. Então, a gente começa com uma fagulha e a coisa vai se tornando uma expressão maior. Porque vocês são deuses encarnados, mas não acreditam nisso. Acreditam que ela pode me dar uma facada, me dar um tiro, mas não acredita que isso pode ser evitado. Isso foi pra mim. Oi, meu filho? Isso foi pra mim. Foi? Desculpa, eu não. É porque eu apontei pra ela, mas meu dedo não tem esse negócio. Essa curvatura não. Então, gente, eu não sou o dono da verdade. Nunca fui. Nunca vou ser. Mas, uma coisa vos digo. Não sou uma pessoa diferente daquelas que você conheceu há tempos atrás. Sou a mesma pessoa. É as pessoas que me enxergaram de forma diferente. Aí eu não posso dar uma de Cristo. Eu tenho que ter paciência e aguardar o tempo dela de perceber a verdade. Tá? Então a gente não pode ter essa, vamos dizer assim, devaneio que fala, né? De imaginar que todo mundo está pronto. Por mais que você consiga enxergar aquela pessoa ali totalmente pronta, quando na verdade ela não está. Mas é pronto para o quê? Para o reinício? Ó, assim. Quando a gente vem conversando já há um tempo, a gente dizia, ó, essa não é a primeira encontro nosso. Sim. Pronto. O que aconteceu? O pessoal entrou no mesmo caminho, de uma forma mais sutil. Porque da outra teve até agressões, teve desencarne. O negócio foi então feio. Dessa vez foi leve. Foi mais leve. Vocês estão entendendo o passado mesmo? Sim, Se vocês olharem para lá, é passado. É uma situação. Então os irmãos, eles disseram que não seria mais prudente continuar com aquelas encarnações, fazendo o que eu estava tentando fazer já a 12ª vez. Eles entenderam que as pessoas precisam seguir seus próprios caminhos. Por isso que eles não deixaram eu voltar, porque eles sabiam que eu ia insistir com aquilo. Com as mesmas pessoas. Isso. Então eles disseram que se eu continuasse, eu não voltaria mais para o planeta trabalhar com vocês. E o senhor não entendi essa parte. Então, lembra que era a 12ª vez que eles se encontraram? Sim. Por mais que tenha sido muito mais tranquilo, o que aconteceu? Eles entenderam que muitas pessoas ali não estão dispostas a mudar. Sim. Que o trabalho que a gente precisa fazer de fato iria se perder no meio do caminho. Sim. Mas eu sempre acredito nas pessoas até o último instante. Sim. Mas eles são mais realistas. Ponderados, né? Ponderados. Então o que ele disse? Se você voltar agora e continuar o trabalho que você estava fazendo, você não vai conseguir mais voltar a incorporar no rapaz e fazer o trabalho espiritual que você foi destinado a fazer. Ponto, até aí eu entendi. E aí o que eu combinei com eles? Que eu faria um trabalho lá com as almas desencarnadas dos processos que ocorreram aqui e que em um determinado tempo eu teria a condição de voltar e novamente construir laços com pessoas que estivessem dispostas a dar continuidade ao trabalho. Que não necessariamente será lá. Exatamente. Mas aí é outra história que a gente vai trabalhar em outro momento. Não é agora não. Agora eu quero dar a oportunidade a vocês de enxergarem com os outros olhos. Esses olhos que vocês vão enxergar o mundo agora diante de vocês. O que vocês enxergam hoje não é um mundo. É uma parte dele.
Ai, Pantene, você fica falando isso. Eu já tive tantos sonhos esses Eu dias. sei, eu sei. Mas é por isso que eu estou tendo essa conversa com vocês. Não é uma conversa no sentido de Pantone veio aqui falando um bocado de coisa e eu não entendi nada. Não é essa. Mas a gente vai ficar ouvindo pra ver se entende. Não é essa a conversa. Não é essa a conversa. A conversa é sempre aquela. Olhe para o que aconteceu lá e venha, traga para cá. E daí tire percepções do que você faria diferente. A gente dando antes que eu vá, Se a gente misturar as coisas, fica mais complexo. Tá bom. Porque assim, o que eu quero com vocês? Não no sentido... Eu tinha um recado, então eu quero saber que recado. Eu já estou dando um recado. É porque você não está percebendo. Tá. O recado está sendo dado. É porque vocês vão depois com calma. Madurando. Isso. Aí vocês vão entender depois tudo. Bonitinho. Exatamente. É como se vocês temporariamente conseguissem enxergar todos os ângulos da circunferência. Vai chegar esse momento. Vai. Tá. Mas agora não. Vocês vão ser estimulados a ter essa percepção para sentir o gostinho. Estimulado com as pessoas que estão ao nosso redor. Não. Entende? Por exemplo, vamos lá. Vamos dizer que eu estou lhe dando um presente temporário para vocês momentaneamente ter a mesma percepção de um ser evoluído nessa dimensão. Entendi. Aí vocês vão ter essa percepção. Vão querer sair dela? Não. Não. Vocês vão trabalhar para continuar. Pra não é assim? manter. Pra trazer ela pra cá. Isso. Porque ela tá lá. Ela não tá aqui. Sim. Só que vocês não conseguiram trazer ela dentro desse tempo de 2 anos que tiveram essas coisas aqui. Entendi. Sim, você perguntou pra gente se a gente achou que a gente conseguiu avançar espiritualmente com esse olhar. Avançou. Aí você queria perguntar, isso eu não disse. Mas assim, não avançou ainda dentro daquela... Falta uma coisinha pequena. Mas você vai sempre estimulando, vai sempre dizendo que Cada vez fica um pouco mais difícil, né? Não, mas entenda. Olha. Vamos lá. A gente está dentro de um diálogo que vocês estão compreendendo. Isso é muito bom. Olha. Quando a gente trabalhou a questão do tempo com vocês, não é que foi uma coisa simples de se entender. Era uma coisa que era para estimular vocês a entenderem outras coisas que estão além da compreensão humana encarnada. Então, sim, além da compreensão humana encarnado, claro. Porque assim, a junção da alma com o corpo físico, ela não quebra os laços espirituais. Eles são momentaneamente interrompidos. Por isso que falam, se você puder estimular a glândula pineal, coronário, aquelas coisas que todo mundo já sabe, é para justamente o quê? Em momentos como esse, de, vamos chamar assim, desespero coletivo, que foi um desespero coletivo. Todo mundo pensou que ia morrer. Mas enfim, as pessoas, elas conseguissem enxergar que isso era uma coisa temporária, de momento, para as pessoas refletirem. A convicção disso acabou não existindo. Tinha suposições. Muito leve. Mas o sentimento foi bem... Mas tinha convicções? Não. Essa convicção que eu quero que vocês tenham. Independente do que aconteça, a gente está aqui para fazer o nosso convicções. Eu não quero suposições. Vocês passaram por um momento delicado com suposições, sem convicções. Eu quero que você olhe assim no meu olho e diga, Antônio, eu tenho certeza que isso vai acabar em tal período. Ainda tem que dizer o período? Não, eu estou dando... Aí você olhar no olho da pessoa que está lá. Desesperada. Minha irmã, fique calma, eu tenho certeza disso. Não sei se você vai vir. O senhor está treinando a gente para ser... Não, para dar uma consulta? Não, gente, olha, a gente fala assim, mas essa convicção é tão importante, compartilhada. Olha, eu falei com nossa irmã
E eu acredito nela, porque a convicção é uma criação. É uma ligação, né, de criação, né? E eu acredito nela. Aí ela já fala com ela, já fala com você, a coisa ganha forma. E o que foi construído para destruir se enfraquece e se transforma, como você mesmo disse. Se a gente não interfere nesse processo de vocês, é prolongar por mais uns 10, 15 anos aí. Aí você diz, pronto, o que você está falando? Tô falando. Aí ninguém ia suportar mesmo. Você está entendendo? Então, o sacrifício que fizemos foi para dar uma oportunidade a vocês de recomeçar. Em qualquer lugar, meu filho. Então, assim, eu quero que vocês entendam tudo o que a gente conversou num sentido mais amplo. Não olhe para baixo, não. Olhe para cima. E aí reflitam um pouco. E tragam para vocês tudo isso. Agora, alcançar a certeza disso tudo requer trabalho, requer dedicação, requer esforço, disciplina. Lembra? Disciplina. Então, essas condições, e não ter medo. Não ter medo. Eu não sei se você lembra uma vez, a gente falava, pronto, tenho certeza, meu filho. Não tenho dúvidas. É exatamente o que eu quero hoje de vocês. Tá, não tô sentindo nada. Tá sentindo sim, cala a boca, fica aí. Mas vocês entendem como isso é muito importante para vocês? Sim. Então, alcançar tudo isso não é algo simples. Se eu disser a você, você vai ali pegar um bilhetinho e não vai. Mas assim, eu garanto que se vocês seguirem essas orientações que eu vou dar a vocês, vocês conseguem com certeza absoluta. Ainda disse absoluta, viu? Para ficar um negócio mais bonito. Certeza absoluta. Porque assim... E pior que eu lembro de tudo, então um dia eu vou lembrar, assim, eu disse certeza. Você lembra e eu gravo. Para você ver que eu não tenho medo de falar. Então assim, gente, vou contar uma coisa muito rápida e infelizmente eu não vou poder ficar tanto tempo, porque eu tenho que estar me refazendo muito para estar aqui. Mas eu prometo que antes de você ir embora, a gente vai ter outros encontros para a gente conversar sobre isso com calma. Tá certo. Não entendam isso como fugir, não, pelo amor de Deus, viu? Porque os pensamentos vêm, né? A gente fica meio... Ó, prestem atenção. Diante disso tudo, podem ter certeza assim. Essas trocas de informações que nós temos, elas são muito assim, elas repercutem, né? Pelo tempo, né? Então, quando eu encontrei vocês em outro tempo, vocês estavam, vamos dizer assim, em outras dimensões. Então, a gente tem que caminhar daqui para lá transformados. Senão, aquele futuro não vai acontecer. Então o Senhor caminhou com a gente em uma dimensão futura. Não, mas... eu encontrei vocês numa dimensão futura e vocês estavam transformados. Pra bom, para melhor. Não transformado como bicho, não. Não, transformados espiritualmente. Para melhor. Exatamente. Mas se a gente não conseguir fazer o que tem que fazer aqui, a gente não vai estar lá. Esse vai ser futuro desconstruído. Vai ser desconstruído, a gente vai ter que recomeçar tudo de novo. Seja, aí esse sentimento vai nessa linha de tempo, vai pegar outra. Isso. Aí um sentimento de vazio que às vezes acaba existindo é justamente a falta de estar fazendo o que deveria fazer. Até que eu não sinto muito o sentimento de vazio. Eu sinto mais falta de um direcionamento. Pode ser um vazio. Mas dá pra fazer agora alguma coisa? Não, muita coisa. Só internamente, né? Não, muita coisa. Entenda o que eu quero dizer. Gente, eu necessariamente não preciso, às vezes, estar num lugar para estar fazendo um trabalho. Eu conversar com ele é um trabalho. Eu entendi. A pessoa vem, fulana, aquela pessoa não presta. Minha irmã, olha, como experiência, isso não me engrandece em nada. Olha o que tem de bom nela.
É um trabalho. Ô, Pai Antônio, eu faço isso lá com o colega, mas eu não faço tão amorosamente. Assim, aí eu fico depois pensando se eu tô fazendo... Você está fazendo o seu trabalho? Você está entendendo o que eu quero dizer? Não, eu falo, mas não com esse amor, porque já até Mas minha filha, de mas é o seu trabalho, não é o dela. Você está entendendo a coisa? Se eu tenho que transformar massa em energia, se ainda tiver esses fragmentos grosseiros, eu vou conseguir transformar massa em energia? Não. Por mais incompreensível que seja para você. Não, mas ela não quer. Eu não tenho nada a ver com ela. Eu tenho a ver comigo. Minha convicção precisa alcançar dela. Senão não adianta, gente. Lembra? Uhum. A gente esclarece tudo. A pessoa pisa o pé na escada. E esquece tudo. E esquece tudo. Não adianta. Então, por mais que você não consiga agora, você vai ter que fazer um esforço. Senão o passado vai continuar passado. Entendi. Aí, quando o passado fica muito próximo do presente, as transformações que deveriam existir acabam não existindo. Aí um sentimento de, vamos dizer assim, desamparo começa a existir naquele momento, e aí, meu amigo, aparece culpado, viu? É. Você está entendendo? E aí você fez uma colocação muito assim pertinente, né, para o momento. Então, Antônio, mas eu não consigo ser amorosa. Certo. E você acha que vai precisar de quanto tempo para isso? Eu não faço ideia, porque realmente a minha paciência já está 1 ano e meio lá já. Mas é aí que está o detalhe. O tempo nesse momento, ele é irrelevante ou relevante para você? Relevante. Porque a transformação sua não aconteceu. Então, nem que dure 10 anos ali dentro, você vai ter que fazer esse papel de um jeito. No início eu até estava conseguindo, mas depois... Mas vocês estão entendendo que é vocês mesmos que atrasam o tempo de vocês? Ai, meu Deus. Não, gente, é uma reflexão. Vocês perceberam isso? Sim. Alguns momentos eu me percebo. Assim. Aí, o que a espiritualidade tem a ver? Nada. É como se tivesse tudo pronto. A gente não consegue andar o suficiente, o rápido o suficiente. Você verdadeiramente pediu para lhe ajudar. Sim. No tempo certo as coisas acontecem. Não é assim? Sim. Você acreditou nisso. Sim. Aconteceu. Aliado a isso, tem as experiências espirituais que tem que acontecer também. Sim. Aí coloca tudo junto. E aí vocês não sabem se deleitar. É assim que fala, né? É assim, meu filho? Se deleitar com as coisas. Aí o que você mais começa a observar? O lado material. O que não se movimenta e o que não se transforma. Porque o material já existe por si só. Desculpa, meu filho. Já existe por si só. Mas o espiritual, quem é que tem que ter essa relação de lá para cá? Não é você? É. Não é ele que tem que estar de lá para cá. É você que tem que estar de cá para lá. Sim. E quando você não faz isso da forma amorosa, fica interrompido no meio. Lembra aquele recomeço que é chato? Sim. Recomeçando. Mais 1 ano, mais 2. E a sensação lá é mais 3, exatamente essa. mais 4, mais 5. Então, eu não sei. Eu lá não cresço, ninguém gosta de mim. Não é assim as queixas? Uhum. O senhor disse que ia me ajudar. Aí eu ficava assim, mas minha filha, eu tô ajudando. Não, tá não. Eu tô ganhando pouco. Todo mundo me humilhando. Né? Tô mentindo, meu filho. As conversas é essa. Todo mundo me humilhando. Eu disse, olha. O pessoal até permitiu trazer, né, o ajuste de realidade para ajudar a pessoa a ter aquele movimento mais acelerado, né? Para poder tentar se aproximar do que seria a verdade. Mas nem com isso a gente... Nem todo mundo. Algumas pessoas a gente conseguiu. A verdade é essa, né? Mas nem todo mundo. Mas assim, você está entendendo que existe toda uma ajuda desde o início até o fim para realmente fazer valer o que seria uma experiência espiritual? Sim. Que assim, ó, olhar para Cristo, né? Tomando aquelas Chicotadas. aí botar a coroa de espinho, aí o cara lá furar, né? Uhum.
E aí todo mundo olhando, dizendo que ele é um santo. Você carrega a sua coroa de espinho, você toma as suas chibatadas, você é colocada na cruz, só que não percebe. Não precisa ser mais daquele jeito. Sim. Precisa? Não. Mas de outra forma acontece. E aí vocês relutam para que as coisas aconteçam ao bel prazer de vocês, esquecendo da real ideia do que aquilo significa. Desculpa, eu estou batendo. Não se preocupe, não. Então, assim, a gente precisa despertar justamente essa percepção de tempo presente, tempo passado, tempo futuro. Que tá tudo aqui, né, pai? Tá tudo aqui. E a gente acessa o tempo todo vários. E por isso a gente se sente pessoas tão diferentes. Diferentes, exatamente. Mas se eu organizar minha vida, o que é organizar minha vida? Não é uma casa bonita, não é isso. É assim, ó, convicção. Eu estou convicto do que eu estou fazendo. Você tá. Você acabou de falar. Então eu não sou amorosa. Eu sei. E outras coisas mais. Não, você está entendendo, minha filha? Aí você vai viver aquela vida toda, o tempo todo. Não vai mudar. Aí você vem para todas aquelas coisas que você ensinou, continuam valendo. Tudo. É para mudar vocês, não. É para ajudar vocês na mudança. Sim. Mas não é para empurrar e dizer que vocês vão ser outras pessoas amanhã. A gente não faz isso. A gente, como a gente sempre brinca, né? A gente dá vara para todo mundo pescar. Agora o tamanho do peixe cabe a cada um, né? Então vocês precisam refletir sobre isso com calma, né? Porque muitas vezes a percepção que a gente tem sobre nós mesmos está distorcida. E essa distorção, ela alcança níveis de pensamento muito, muito, muito elaborados. Muito mesmo. Que você fica assim até dizer, meu Deus, não sabia que eu tinha essa capacidade toda. Mas é aquela história. Um outro lado mostra para você que as coisas não estão como deveriam estar. Sim. E esse lado que vai fazer com que você reflita para recomeçar de novo. Entendi. O recomeço também continua sendo doloroso, mas ele é um recomeço verdadeiro. No final, o povo até brinca, né? O que vai ficar em pé são os que são verdadeiros de fato. Então nem chegou o final ainda, pai Antônio? Tá longe. Tá longe, desculpe. Porque eu pensei que eu vim de longe falar depois disso. Não, porque eu pensei que todo mundo já tinha caído, não ficou ninguém de pé. Olha, eu queria chegar aqui com outras notícias, né? Mas assim, eu estou muito feliz por vocês. Vocês chegaram assim em patamares bem interessantes, viu? Quando você fala, vocês somos nós três ou vocês... Não, tem pessoas que não estão aqui que também alcançaram, né? Eu estou falando no sentido... Porque assim, independente do que aconteceu, se você chegasse assim, pô, Antônio, se definiam, chamassem a gente para voltar, você voltaria? Você acha que eu ia responder o quê, meu filho? Não, dentro do que a gente está conversando aqui. Não. Mas o não é porque é uma vingança, não é isso. Já foi avisado, o senhor falou já que pode desconstruir tudo e nem essa oportunidade mais a gente vai ter. Você está entendendo? Então eu prefiro sutilmente alcançar vocês. Vocês que eu digo, outras pessoas, né, que tem todo mundo. E fazer com que vocês percebam o que vocês precisam realmente de fato entender e enxergar o mundo de fato. Até porque, pai, as pessoas estão felizes lá dentro do que estão fazendo, né? Estão se realizando, se encontrando dentro da ilusão de cada um. Então, mas isso, um retorno seria até uma afronta a uma pseudo-estabilidade, uma pseudo-felicidade que estão se desfrutando nesse momento. Né? Mas é isso, meu filho. Então, entenda. Não teria realmente papel nenhum. É isso. O problema lá não é, vamos chamar assim, um problema. É uma condição. A questão, né? É uma condição que se construiu, na verdade, né? E se materializou. É uma frequência que eles aceitaram, né? E
e começaram a ressoar dentro dela e estão tendo apoio de irmãos espirituais nessa mesma faixa. Isso. Aí você fala assim, pô, Antônio, aquilo é certo ou errado? É uma pergunta complexa, como ele disse. Estou se sentindo feliz, mas o problema todo não é isso. É o depois. Lembra do passado? Uhum. Presente. Essa relação, ela é muito tênue. Então, tem coisas que a gente fala hoje, mas pode acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20, mas vão deixar de acontecer? Não. É aí que entra a sua certeza. Porque o que as pessoas estão acostumadas hoje? Ao imediatismo. Ah, minha filhinha falou, mas não aconteceu. Você tem que se manter firme e não deixar de acreditar. Que convicção? É convicção. Aí você passou 20 anos, não foi? Uhum. Aconteceu. Quem vai estar lá? Você. Eu tentei te avisar, meu irmão. Quem viveu verá. Aí você vai dizer, mas passou 20 anos. Não importa. Entendi. Você está entendendo a diferença da coisa? Essa convicção vem da alma, né, pai? Da alma. Pronto. Nem adianta a gente tentar. Como sua alma desencarnada, tenho convicções. Não tenho uma convicção completa, né? Entendi. Aí, em contato material com o rapaz, a gente traz essa certeza, né? Pra cá. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal agora. Mais ou menos pessoal. Um sonho da semana passada, onde eu fui lá encontrar o Senhor, tava buscando de toda forma, né? E aí me levaram a um local que supostamente o Senhor estaria. E aí não deixaram eu entrar, e aí eu falei que eu estava procurando o Senhor há muito tempo, e que se o Senhor soubesse que eu estava lá e não deixaram eu ser atendida, não ia dar bom, ainda não é assim. Mas enfim, de imediato eu acreditei realmente que dava uma carteirada lá. E depois eu me neguei ao Senhor fazer um tratamento em mim, porque o meu sentimento foi que aquilo ali não era real, não era verdadeiro, e que não era o Senhor. Depois, quando eu acordei aqui, eu fiquei, não é possível que era, porque a energia, tudo era muito diferente. Era o Senhor querendo trabalhar em mim, naquele lugar? Entenda. Independente onde a gente esteja, quando, por exemplo, você teve uma projeção, um exemplo, né? As impressões que eu levo, espirituais ou materiais? Espirituais, não? Materiais. As impressões que eu levo pra lá. Você traz. Você leva. Por exemplo, eu estou aqui, vocês estão aqui. Aí vocês entram num processo de transe para despregnar a alma. Sim. Aí vai para aquele local. Sim. Leva as percepções materiais. Aí quando você chega lá, você não consegue. Lembra que eu falei que vocês não conseguem enxergar o mundo como ele é de fato? Ele é daquele jeito? Não é daquele jeito. É você que enxerga daquele jeito. Você que decodifica aquelas energias dessa forma. Daquela forma. E aí, na semana seguinte, que foi essa, o Senhor falou de novo que queria dar um recado pra gente. É exatamente isso que porque eu não aceitei. Isso. Mas olha só, você está vendo que existe uma diferença quando a gente compreende vocês. Porque imagine, ela se negou, porque ela foi com uma impressão material para o mundo espiritual. Não vai casar nunca. Casa? Não. Então o que acontece? Se eu não reconheço aquilo, o que eu vou projetar? Próximo. O próximo seu era aquilo. Peraí, vamos lá, de novo. Entendi. É porque você... Vamos lá. São as imagens que você já tem. Se você vê coisas... Por exemplo, se você vê uma mesa lá de 5 pernas, você vai dizer, bom, isso aqui não é uma mesa, porque mesa só tem 4 pernas. Então você vai achar uma deformidade. Achar que aquilo tá deformado. Quer ver onde tem isso bem... Lembra dos filmes que a gente assistiu, meu filho? Até hoje eu estava comentando com o irmão espiritual. Aquele filme que o rapaz usa óculos... Sim. Preto. Matriz. Pronto. Que aí você até fala, tô enjoado de assistir. Eu digo, mas assiste. Pronto. Observe. Tem uma parte que o oráculo diz assim, você não vê aquilo que você não compreende. Verdade. Ou seja, se eu nunca vi, como é que eu vou compreender? Então, as energias de pensamento, elas vão convergindo para próximo do que seria aquilo. Não o que é de fato.
Entendi. Mas aquilo não é do jeito que eu vi, é diferente. Não, tipo, totalmente. É por isso que às vezes as pessoas fazem coisas tipo assim, eu fiz uma viagem astral, aí eu fui lá e vi, nem sempre, mas às vezes acontece de ver realmente de fato, mas nem sempre. Porque o mental dela está carregado de muita impressão espiritual. Então, ele teria que ser uma pessoa já se desenvolvendo há muito tempo. Eu precisava sair daqui sem verdade, né, pai? Precisava sair daqui sem conceito. Mais limpo, né? Como fala o povo. Para poder, chegando lá, poder recepcionar novas formas, novas... Isso, então, o que contaminou tudo aquilo que eu vi foi o meu próprio ser. Eu que levei tudo aquilo. Mas não é errado, não é certo. Não, eu só quero entender. É uma experiência. Entendi. Mas eu perdi o tratamento, pai? Não, eu vou perder. Você acha, minha filha? Não, você não me conhece melhor. Me desculpe, mas eu não vou deixar o senhor me mexer, não, porque eu não sei se é o senhor. Eu passei por isso já, viu? Mas independente. A gente vem de outro jeito, mas não é bonitinho, meu filho? Pai. Aí o senhor já disse que tem olho azul, né? Aí já vai diferente, né? Tem 2 metros. Muda tudo. O pessoal fica encantado, né? Mas não deixa de ajudar. É porque, minha filha, isso tudo é para trazer a gente para esse momento. Esses trabalhos que o senhor já está fazendo com a gente. Exatamente. Entendi. E aí, Pantano, qual é o futuro da nossa saga? Vai depender da nossa reflexão agora. Isso, olha o que a gente comentou, a gente combinou. Sim, mas o senhor tem planos. A gente trouxe, cara. Aí a gente não vai casar as ideias. A gente veio aqui, né? Conversou com vocês e vai deixar isso para você refletir. Vai ficar entre a gente ainda por enquanto. Sim. Nada além do que a gente... Porque as pessoas que forem ouvir, que não estão aqui, não vão entender. Não, vai até falar outras coisas. Não, vão se achar desprivilegiados. Ou achar que não é ele, né? Não é eu, que não sou eu. Que não é ele, que é a gente que tá magiado. Exatamente. Todo mundo com Satanás. Isso. Não, desculpa, é só uma maneira de brincar mesmo. Eu mesmo dizem que eu tô com um mago negro aqui nas costas. E ele é pesado. Pior que eu tô com 2 colunas. Não, e ele é pesado, viu, meu filho? Mas ele coluna é outra coisa. É outra coisa. É a idade mesmo. Mas assim, fiquem calmos. Não entrem assim em frenesi, né? Nem Ansiedade, que a gente vai construir algo. Não se preocupe. Pode ser daqui a amanhã, daqui a um ano, não importa. Olha o que eu estou falando. A gente vai construir algo. Não precisam ficar, não, fiquem calmos. Porque a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente. Eu estou saindo mais calmo do que eu que entrei, pai. Ótimo. Porque assim, se nós conseguirmos, eu não ia falar isso não, mas mas tem que falar. A língua coça, né, gente? O senhor já disse que o senhor é linguarudo. Por isso que o povo não queria deixar eu voltar. Ele sabe disso, né? Entenda. Se a gente conseguir alcançar nessa encarnação o que a gente tem em mente, a gente não precisa de lugar físico para fazer nada. Sim. Ótimo. Se a gente não conseguir, a gente vai ter que ter um lugar físico. Então, a gente está entre 2 situações, certo? A gente vai tentar fazer a coisa de outra forma, que a gente tentou uma, né? Sim. Infelizmente, continua no mesmo erro. Então, o que eu queria dizer? Antônio, então a gente vai lhe dar a oportunidade de você tentar outra coisa. É o que eu estou fazendo. Então, a gente tem toda uma oportunidade muito real e muito significativa para a gente fazer uma coisa bem independente de cada um esteja. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos dizer que vocês alcançaram o nível que eu estou buscando em vocês. Pronto. Eu consigo construir a casa espiritual em qualquer lugar e a gente trabalhar nela. Entendi. Mas aí é a gente conseguindo. E a gente não conseguindo. Aí a gente vai trabalhar com a parte física. Mas o senhor sempre vai estar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Pronto. Claro. Só que você vai embora e aí na sua mente. Não, é muito certinho. Olha, você sabe o que é bom quando você tem certeza?
É justamente a certeza que você tem das coisas. Então, tudo é assim, né? É um movimento. Ele está sempre em movimento, né? E como fala, o movimento é vida, né? Então, a gente está envolvido nesse movimento. Mas assim, quando a gente não está envolvido nesse movimento, eu estou aquém, como fala, né? O povo fala, né? Aquém. Então, assim, sempre se fala, ó, nunca fique parado, né? Porque movimento é vida e vida é progresso. É nesse sentido que eu quero que vocês também procurem meditar sobre isso. Perfeito. Porque o movimento divino, ele nunca deixou de existir. É você que se desqualificou e está buscando outras coisas fora. E isso leva a um certo tipo de... Um movimento reverso. Reverso da sua vida. Que aí neguinho pode falar que é mago negro, né? Mago negro, coitado, está tão distante ultimamente. Entendeu? Entendi. Não tem mago negro nenhum não, viu, meu filho? Pode ficar despreocupado. A dor na coluna vai passar. Vai passar, né? É uma pressão, né, que ela sofreu. É porque você teve um deslocamento numa coluna. É porque você talvez não lembre. Você pisou em falso. Na escada foi. E aí provocou uma distensão na coluna. E é realmente... Mas vai passar. Não foi o senhor que chegou na hora e fez, meu filho, aí eu tomei aquele... Não foi. É porque você estava muito mas assim... Mas tá suspeito, o senhor tá na hora que eu pisei em falso. Não, engraçado que ultimamente eu estava longe. Ele pode voltar no tempo dele. Não, é porque assim, ele estava tão angustiado com algumas coisas que às vezes a gente não percebe o que acontece com a gente de fato. Sim. Você tá no automatismo. Já está no automático, entendeu? Mas foi um momento só, mas não foi nada grave, não. Pisou em falso, criou uma distensão muscular. Eu piso em falso desde que eu nasci aqui, pai. Então a nossa missão é meditar o que é que a gente faria com relação ao passado, se tivesse... Uma das coisas, e a outra, eu acabei de falar. Eu estou dentro ou fora do movimento? Movimento de vida. Isso. Independente do senhor estar aqui ou não, a gente tem que se movimentar. Exatamente. Mas não é se movimentar no sentido de... Olha o que você me comentou. Para então lá no trabalho eu estou de saco cheio. Eu não aguento mais falar a mesma coisa com a minha pessoa. Você não pode ter esse pensamento se você quer evoluir. Entendi. É um trabalho espiritual. Árduo. É o seu. Entendeu o que eu quero dizer? Não é o meu. O meu eu já sei. Mas esse é o seu. Partindo-se do princípio que não existe vida material, isso aqui é uma vida espiritual. É aqui que nós espíritos estamos nesse momento. Essa é a nossa vida espiritual. Isso aqui é um plano espiritual para ser trabalhado. Quer ver uma coisa interessante? Antes voltou a falar de filme, mas não é porque eu tô... Lembra daquele filme Antes que eu vá? Sim. Quantas vezes ela repetiu para ela entender qual era o papel dela de fato? Eu não contei, não. Acho que foi 9 vezes. Porque teve uma hora que ficou ela acordando várias vezes. Mas entenda, eu não quero nem que você se apegue à quantidade de vezes, mas precisava daquilo tudo? Eu acho que foi 4 ou 5. Não, foi mais. Foi mais? Foi. Mas precisava daquilo tudo? Não. Você está entendendo o que ela quer dizer? Não precisava. É a mesma coisa com vocês. Teve um momento que ela fala assim, acho que ela, você sabia que eu te amo? Ela, por que você está falando isso? Mas porque eu te amo. Com a amiga. Você entendeu? Não precisa ela saber porque eu estou amando ela. O que aquilo significa para aquela pessoa? Que está ouvindo. Que está ouvindo. É verdadeiro? Vai construir? É necessário? Você está entendendo que tudo é muito, muito sutil, mas ao mesmo tempo complexo? É. Então, assim, entenda o que eu quero dizer. O que você faz com o seu tempo? É isso que o filme está tentando dizer para vocês. Entendi. Eu podia facilitar as coisas? Pô, fulano, vou lhe ser muito sincero, eu não gostava de você não, viu? Mas hoje eu tenho assim um sentimento tão grande como... Não é que eu tenho nada... Mas eu tenho um sentimento por você muito grande. E eu queria ver você... Aquela coisa assim mesmo, construída. Né? Não é pra mudar. Eu gosto de você, viu? Daqui a meia hora ela esqueceu o que você falou. Mas quando toca nela, aí você fez seu trabalho.
Lembra que Cristo tocava nas pessoas? Sim. Né? Ele não agredia, né? Ele tocava nela. Aí ela, poxa, é mesmo. Eu podia também amar o Senhor do mesmo jeito que o Senhor me ama. Né? Aí criou uma relação espiritual. Né? Aí o trabalho dele está sendo feito. Não está feito. Entendi. Ok, pai. Eu queria te pedir uma coisa antes de Chega, meu você ir embora. filho. Tem uma pessoa, a Mônica, né, sua filhinha, Ah, que está aqui tá. comigo. E eu pedi a ela hoje que nos deixasse, porque eu achei que se ela estivesse aqui, não com o senhor, mas com o Rubem, a gente não teria esse momento que nós tivemos, assim, mais à vontade que nós tivemos. E aí eu queria pedir ao senhor que se eu deixasse alguma mensagem para ela. Ah, não, mas eu confio que ela não vai... Nós vamos fazer diferente, né? A gente vai combinar o outro encontro, né? E aí você vai trazer ela pra cá. Ótimo. Falar pessoalmente é melhor. Eu não gosto de mandar recado assim. Ótimo, ótimo. Viu? Aí é porque talvez você não tenha pegado a coisa, mas era para estar aqui hoje. Oh, pai, que pena. Pai, que eu não Mas entendi. apaga essa parte para não ficar como ele, o Judas, né? Mas assim, não, entenda. Tá tudo dentro do que deveria acontecer. Poderia ser melhor nesse sentido, entendeu? Porque quando você me pediu ajuda, uma certa feita, aí se projetou ela estar conosco justamente para a gente chegar naquele ponto que a ajuda estava acontecendo, mas sem ela perceber. Tenho gostado que ela tenha evoluído muito. Não é isso. Lembra que você se sentiu acuado com as coisas? Sim. Você pediu ajuda. Você largou esse negócio aqui, Foi. meu irmão, volte aqui. A gente começou a trabalhar com ela. Entendeu? E ela conseguiu se estabilizar. Sim, pai. Entendeu? Aí fala assim, pô, Antônio, mas você está falando isso agora. Gente, é como a gente comenta, a gente nunca deixou você de lado. Eu percebo que muitas pessoas foram ajudadas. E outras desequilibraram, eu não sei por qual motivo. Porque tinha que se desequilibrar. Eu não sei. Mas eu percebo, inclusive eu fiquei muito bem. Claro que com as questões, com a esperança do Senhor voltar, chamando, questionando. Mas eu era muito mais desequilibrada quando o Senhor estava aqui, eu ia fazer consulta. Eu era muito mais desequilibrada. E você, minha filhinha? Não sei o que falar, não. Não, minha filha. Mas é um prazer revê-la, viu? Pai, ela falou que não tem o que falar, eu me lembrei do dia lá da confraternização que seu meu filho estava falando. Diga assim, eu não quero falar mesmo. Ela mudinha, deixa a bichinha quietinha, viu? Mas assim, gente, é uma satisfação imensa estar novamente com vocês. Maior que a nossa, não. Pode ter certeza, assim, que eu estava assim, já contando os dias, porque eu me sinto, assim, muito completo, né, quando eu estou com vocês. Não porque isso tem que reverberar, não. É muito mais pelo sentido, assim, eu quero ver vocês evoluir. Como a gente já enxerga vocês no futuro. Então, a gente ter essa satisfação de perceber a evolução de vocês é uma coisa assim... Antônio, me confesse uma coisa. Eu sei que você vai dizer que não. Você está aqui entre a gente, o senhor se sente mais completo. O senhor já voltou aqui 12 vezes. 12. 13, né? Né? Essa 13. é 13. Tá. Só que é pelo outro A caminho. 12 passou bem rápido. Foi mesmo. O senhor é a gente no futuro? Como? Você entendeu? Não. Olha, O senhor é a gente no futuro? Não. O senhor não está juntando essas consciências que o senhor evoluindo deixou e agora está juntando elas para ficar completo? Entendo. Quando a gente fala assim completo, né? Porque poderia ser até os fractais, né? De alma, né? Pelas linhas temporais que o senhor viveu, ao tempo que foi deixando algumas formas de pensamentos, fractais. Lembra da situação da Inanna? Vamos trazer uma situação mais próxima. palpável. Tá. Jesus Cristo tinha o que do lado dele? 12 discípulos. Vocês são nesse sentido para mim.
Mas no sentido de depois multiplicar o conhecimento e tudo, ou no sentido de dar aquele apoio de grupo? Ou no sentido de trair. Não, Ele nem foi traído. Aconteceu o que tinha que acontecer. Os 12 apóstolos tinham missões, né? O Cristo tinha um destino. É diferente. Tá? O que acontece? Quando a gente... Para isso é importante. Jesus tinha um destino e os apóstolos tinham missões. Missões, Mas o Senhor disse que os outros não evoluíram, só Judas, que os outros estão aqui até hoje. Porque eles não cumpriram com aquilo que... Com a missão. A missão deles. Certo. Pronto, então vamos lá. Por que missões para Antônio e não destino também? Porque o destino deles era outro. Né? Eles assumiram missões, né? Então, assim, quando a coisa não acontece dentro daquilo que deveria acontecer, chega aquele ponto que Cristo passou. Crucificado. Aí você fala assim, ele não deveria... Não deveria ser crucificado. Não. Ele foi crucificado porque já se percebeu de futuro que os apóstolos não iriam cumprir com as missões deles. Por isso que veio Paulo depois, né? Paulo tá. Isso. Aí Judas aceitou encurtar essa ideia e fazer aquilo que fez. Trair. Porque se eles fizessem, não sei se você lembra, na ordem que Mestre Shamina disse, olha, aqui só vão ficar 4 pessoas desse mundo de gente aqui. Você sabe essa história? Já ouvi. Pronto. Só ficou 4 no final mesmo. A mesma coisa foi Cristo. Ele percebeu que eles não iriam cumprir a missão. Futuro, dentro do que já aconteceu no passado. Então ele fez aquilo com Judas para justamente tentar minimizar o impacto que seria de não ter cumprido a missão deles. Ou seja, o Senhor depende também da gente de certa forma. Não daquele mesmo jeito, ninguém vai crucificar ninguém. Não, mas eu sei, mas de certa forma o Senhor precisa que a gente melhore para cumprir algo. Porque assim, vamos dizer que o planeta, ele tem o tempo dele e tem a necessidade dele. Nós somos os agentes da transformação do planeta. Se nós não cumprirmos com o papel, a gente vai perder uma alma. Entendi. E essa noite eu sonhei que tudo sumia, Pai Antônio. Jogavam várias bombas. Não, mas não é bomba não. Ele entra em colapso e aí se transforma em quê? Fragmentos. Não tinha nada. Abria a porta de casa assim, não tinha mais nada. Só o pessoal que estava dentro de casa comigo. Porque eu nem sei se você estava ali de verdade. Vocês não sabem, mas eu vou falar também cada língua antes de ir embora, né? Se vocês aqui não prepararem o planeta da forma adequada, o Sol não absorve. O Sol não absorve. Não absorve o quê? O planeta. Ele vai se aproximando, ele vai caindo massa, transformando energia, até toda a galáxia ser sugada pelo Sol. Entendi. O que aconteceu com Marte? Ele estava num ápice muito evolutivo, adequado, chegou num momento, não soube lidar com a fascinação da capacidade que tinham, se perdeu e aí se posicionou. Foi, exatamente. A Terra passou à frente como um planeta próspero, né, a alcançar o que o Marte não fez. Mas pelo tempo que está ocorrendo essas mudanças, sim, aí vamos dizer que o planeta Terra não tenha mais essa oportunidade de se posicionar em uma outra condição, pela própria massa, né, como você falou. Aí vai ter que se desfazer. Entendi. Aí o nosso papel de anos e anos se perde todo. Aí você fala assim, você está falando isso pra gente, para vocês entenderem a importância que cada um aqui tem. Que mesmo o senhor falando, a gente não tem a dimensão. Não tem. Não tem, não. Mas um dia vamos ter. Vocês vão ter. Eu achar que eu estou aqui movimentando um planeta aqui para levar até o Sol. Então o destino da Terra é ir para o Sol. Evoluído. E lá depois tem vida, tem tudo. Não, lá tem tudo. Lá é outra história. Lá são seres capazes de coisas assim que vocês nem sonham e imaginam que existam. Mas vocês se tornam esses seres. Entendi. Mas
do jeito que vocês estão. Não. É mais fácil se tornar de novo fragmentos, né? E depois se reconstituir em um planeta distante para recomeçar tudo de novo. Entendi. Antônio, tem um nó na minha cabeça com relação a isso que você fala, sabe o quê? Por quê? Ficou estranho para falar isso? Não, para mim não, porque é o destino. Eu transformo massa em energia. Pronto. Sim. O planeta chega a uma posição de energia evoluída que o Sol consegue absorver. Sim. Pronto. Certo. Eu poderia dizer, de forma muito pequena, que nós estaríamos retornando para o Pai. Sim. Temporariamente. Porque aí o Sol, né, lhe deu uma condição de transformação e uma capacidade de criação. Não se comenta que o universo é infinito. Sim. Ele é infinito como? Ele é infinito na distância. Mas não, ele é infinito em extensão. Sim. Infinito na distância, porque senão a gente não alcançaria ele. Isso, mas se não tiver construções, não há universo. Há o vazio. Lembra? Então, imagine uma estrela daquela eclodindo e criando outras, abrindo dimensões, criando outros espaços. Agora, volta aqui para a Terra, volta, chegou aqui, me diz uma coisa. Me diz uma coisa, pai. Essa consciência Haroldo, ela é temporária, é provisória, precária? Não, ela está aqui para transformar o planeta. A consciência Haroldo? Exatamente. É porque falar essas coisas assim, é porque você que começou. Porque eu acho que quando a gente morre, a gente acaba. Haroldo. Não, entenda. Esqueça o nome Haroldo. Fale sempre como alma. A minha personagem, o meu personagem. Alma. Mas o seu personagem não existe, porque você é uma alma. Alma, O reflexo da impressão necessária para uma relação precisa existir códigos. Haroldo, nome, é código. Tá. De identificação. Sim. Temporário. Nome. Sim. Mas Haroldo, quando passa para outra condição, ela deixa de existir. O que se percebe é uma igualdade, mas de outra forma. É porque a gente não... Vou deixar isso para outro dia. Tá bem. Vamos encerrar até no planeta. Sim. Então fica lá. Viu? Eu sei, gente, pelo amor de Deus, não entenda isso como uma verdade absoluta, como uma construção da verdade. Sempre lembre-se disso. Construção da verdade. Entendeu? Não pare assim, pai Antônio que me diz. Não, gente, o meu sentimento hoje, ele caminha nesse sentido. Amanhã ele vai estar em outro. Mas isso é uma construção. Não é que o que você aprendeu anteriormente deixou de existir. Ele se aperfeiçoou. Se transformou. Então as pessoas fazem uma confusão muito grande em relação a isso. Fulano que falou, mas hoje, não. Hoje, aquela percepção evoluída é essa. Mas o que foi construído naquele momento não deixou de existir. São os pontos de vista, né, que a gente vai passando. Isso. Entendeu? Eu sei que às vezes é muita coisa para vocês entenderem, mas são necessárias. Porque elas vão lhe proporcionar uma evolução tamanha que vocês não vão precisar mais de certas coisas. Entendeu? Então vocês vão se sentir totalmente à vontade, acolhido, tudo. Porque vocês têm porque, por exemplo, só para encerrar, hoje vocês são dominados pelas leis. Amanhã você vai dominar elas. As leis universais. Eu sempre tive uma ideia que não era tão vocês estão entendendo? Não, mas vocês estão entendendo? Vocês têm esse poder de dominar. Mas eu vou encerrar rapidinho. Que tem que ser com os quatro, né? Tá muito apertado. É porque tá fechado aqui. Tá muito apertado. Espera.
Ok. Deixa eu dar para não deixar minha filhinha. E o senhor vai voltar quando? Eu vou passar o recado, não se preocupe. Mas para qualquer um de nós, né? Você vai entender, não. Olha, mas foi assim, maravilhoso o encontro. Vocês são pessoas assim, admiráveis. Eu me estendo para todas, né? Que não puderam estar, mas entendo que a gente vai novamente se reconectar, né? E a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho espiritual. Viu? Podem ficar tranquilas que eu não vou fazer como o pessoal diz, né? Fugir, não. Eu não fugi. Eu tive que fazer sacrifícios para justamente, não só eu, né? Uma grande parte da espiritualidade. Para vocês continuarem o trabalho de vocês espirituais aqui. Que estava um pouquinho complicado, viu? Porque já se fala isso há muito tempo. Só que o pessoal acredita que nunca vai acontecer, né? Nunca vai acontecer com a gente. Aí imagine, de forma tão silenciosa, quantas almas foram embora? Silenciosa. Se for analisar com calma. Ninguém empurrou ninguém de barranco, ninguém deu um tiro em ninguém. Precisou? Não. Então, aí você fala assim, Platão, isso é o quê? É reflexo da ignorância da humanidade. A energia, ela se converte em destruir. Agora, Pai Antônio, só uma última pergunta. Antes do senhor se afastar, eu já havia sonhado, né? Que a energia no centro ficou muito densa. E que aí o senhor começou a ficar visível. Isso. Porque nem todos sabem que o senhor está aqui, né? Digamos. Não. Ainda o senhor está precisando tipo de uma proteção especial para não ser visível aqui com a gente? Não. Já está tranquilo. Isso aí é porque, infelizmente, as coisas se acalmaram, né? Depois do que aconteceu, né? E aí favorece a gente a estar aqui com vocês também. Tá bom. Que Deus abençoe, viu? Ilumine cada vez mais. Não se sintam confusos, viu? Isso tudo foi muito simples que eu falei. A gente vai ouvir de novo aí. Tá? E aí, Rubem? Esse negócio não dá certo, não. Viu? O que foi que eu fiz? Tô dizendo, vocês ficam aí com o melhor da parte, eu fico lá viajando. Mas tá Mas tá gravado. Eu espero, né? Se o Antônio não apagou quando foi embora. Olha logo aí. Esse Antônio não é fácil, não, viu? Agora que ele já foi, ele além de queimar o filme da gente, ainda. Tá gravando. Meu filho. Olha, meu gente. Tudo bom? Como você está? Tá um dadinho? Não? Passa o chá para ele. Pode botar limão. Pode. Pode limão. É caixa de chequinho, né? Limão? Aqui, irmão, você tá por aqui mesmo, a gente vai ficar aqui. Tá aqui.
impressão equivocada da pessoa. Aperta o botão aqui, Lulu. Tava pegando as minhas costas, eu falei, meu. Foi, sim, foi. Nós tá fazendo exercício. Tu fica descendo assim. Tava se aproveitando. Foi. Vai faltar só água de coco. Tem sim. Quem trouxe Lili? Lili tá cantando demais, meu Lili. Que é isso? Bastava dizer que tinha. Mas eu falei que foi Lili. Salve, pai. Já pode falar, pai. Fica à vontade. Tá todo mundo esperando aqui. Foi? Foi. Ah. Primeiro a gente esperou o almoço, né? Depois postou. Aí vocês estão na ilusão, né? Então eu tenho que rezar por vocês mesmo. Tudo bom, gente? Tem um tempinho se você quiser, viu? Você não viu, não? Perfeito. Como é que vocês estão hoje? Se sentindo bem? Isso é importante. Até porque a gente vai passar para uma nova etapa, né, da própria vida que a gente acaba criando, né, ao longo do próprio ano. E é bom ver vocês desse jeito, né? Assim, felizes, se divertindo, que isso aí não é pecado, né? Então não tem por que marcar um momento desse, né, num lugar esplêndido, né, que é aqui, e vocês estarem interagindo, né, e na oportunidade que a gente puder fazer outros encontros, né, até para criar essa ligação com as pessoas, não é isso? Que às vezes o trabalho é tão corrido que não dá tempo, né, de um conhecer o outro, né, e esse tipo de coisa ajuda. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o próximo ano, né? E algumas coisas que a gente precisa